Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto que vocês escolheram, né? Em um deles, pelo menos hoje. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 12 a 14, tendo consciência de que os irmãos escolheram a parte B do versículo 14 como um dos textos chaves para o tema dessa conferência Fortes. Diz assim: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Podeis se assentar, muito obrigado. De fato, o pastor José Roberto fez os contatos, né? Nós temos contato pela internet. A internet tem muita coisa que não presta. Mas uma das coisas boas da internet é criar conexões com pessoas maravilhosas, homens de Deus, mulheres que servem a Deus, e o pastor José Roberto foi um desses, que acho que é depois daquele tempo nosso, que a gente vinha mais antigamente aí, né, pastor Oséias? E aí, a gente sempre estava conversando, fizemos até uma live, aquela live do lançamento do curso, e então veio o convite e ele falou para mim, falou: olha, eu acho que você conhece o pastor Oséias. Na hora não me ocorreu a imagem, mas aí quando o senhor chegou aqui hoje, cumprimentei, tivemos várias e várias vezes juntos, né? Em eventos, em tantas organizações, precisávamos conversar e o pastor Oséias sempre foi muito amável. E eu fico muito grato a Deus, pastor, pelo senhor ter anuído a minha vinda aqui, viu? Deus abençoe. Não estou tão parecido naquele tempo, né? Como é que eu era? Estou com quase menos cabelo e um pouco mais magro, né? E com a roupa um pouco diferente. Eu fui liberado aí pelo pastor Roberto, viu? Aí disse para mim, ó, pode vir. Então eu falei, bem, já que é uma conferência de jovem, então eu vou dar uma de jovem. Vou colocar uma calça aqui mais, assim, menos convencional, né? Tirei o terno e a gravata e fiquei assim. Agora fiquei até com vergonha. Estão todos bonitos aí, elegantes, ó, de blazer, ó. E eu estou esfarrapado, né? Mas eu espero que vocês olhem para a palavra de Deus e não para o meu traje aqui descolado hoje, tá bom? Mas eu estou muito feliz de estar com vocês. Feliz de ver essa igreja vibrante, né? A comunidade de fé, que era a expressão preferida de Lutero para se referir à igreja. Uma comunidade de fé vibrante. Você percebe assim que tem bastante jovens, conforme foi apresentado aqui, mas mesmo aqueles como eu, que não são tão jovens, estão bastante felizes, vibrantes, e é isso que a conferência transmite, a conferência Fortes. E vocês escolheram, né, um tema muito importante, o tema do compartilhamento, da multiplicação, mas para se falar disso, vocês escolheram dois textos bíblicos, e um dos textos bíblicos é esse que nós fizemos a leitura aqui agora, e que também foi feita pelo pastor Oséias. E quando a gente olha para esse texto da primeira Epístola Universal do apóstolo João, e a gente olha para esses 4 versículos especificamente que foram lidos, a gente percebe uma mudança de tom. O escritor, o autor, ele muda o tom aqui, daquilo que ele vem tratando. Inclusive muda não só o tom, mas ele muda o estilo literário que ele está escrevendo. Esses versículos têm um estilo poético no texto, na língua original. Ele não tem um estilo tão seco, conforme a gente não vê aqui na nossa tradução em português. Tem um estilo mais poético. E aí, para olhar sobre isso,
exige uma série de camadas de análises. E eu fui fazer essa verificação, porque é óbvio que todos nós que temos muito tempo na igreja, já pregamos esses textos, já compartilhamos esses ensinamentos, principalmente em eventos de jovens, cultos com jovens. Só que, conforme o tempo passa, a gente adquire um pouco mais de experiência e adquire um pouco mais de vivência e leitura e estudo e caminhada. Então você, deixa eu olhar para esse texto novamente. E aí ele adquire uma outra forma de a gente enxergá-lo. Eu acredito que essa outra forma é uma forma mais madura, é uma forma mais desenvolvida, evoluída de olhar para o texto. Não é nada que modifique a palavra de Deus, mas, com certeza absoluta, expande os horizontes, abre um pouco mais os horizontes. E aí é preciso olhar para o texto de João e pensar sobre o que é que ele está tratando, do que é que João está falando, né? Nós temos pelo menos 5 documentos aí do Novo Testamento que são atribuídos ao apóstolo João, o evangelho que leva o seu nome, as 3 epístolas universais e o livro de Atos dos Apóstolos. E eles são, todos eles em si, muito distintos, gêneros literários distintos. E o texto bíblico, esse é um fator muito importante que as novas descobertas e estudos e as ciências bíblicas têm mostrado para a gente, e isso faz com que a gente olhe para o texto bíblico e se enriqueça ainda mais com o que ele oferece de mensagem. A Bíblia é a mesma, só que o nosso conhecimento acerca dela melhora, expande, aumenta, aprofunda, adensa. E quando a gente olha sob o aspecto dos gêneros literários, a gente percebe o 4º evangelho, o evangelho que leva o nome de João, ele é distinto dos outros 3. Os outros 3 são conhecidos como sinóticos. O de João é completamente diferente. É um evangelho com narrativas, com estilo literário distinto dos 3 anteriores. Quando a gente vai para as epístolas que foram escritas por ele, também nós temos uma modalidade de texto completamente diferente da modalidade do evangelho que ele escreve. E quando a gente vai para o livro de Apocalipse, também temos outro texto da pena de João, que é completamente distinto de tudo que ele escreveu anteriormente. E cada um desses textos, inspirados pelo Espírito Santo, tem uma finalidade, tem um propósito, tem um objetivo. E nós, que estamos afastados milhares de anos disso aqui, da produção desses textos, e do contexto em que tudo isso se desenvolveu, a gente tem uma responsabilidade grande, que é de tentar olhar para o texto e enxergar o que é que estava sendo tratado dentro desse universo em que João escrevia. E esse é um desafio. Por exemplo, eu me lembro que por décadas eu ensinei erradamente, conforme o entendimento que eu tinha no tempo, entendimento dos nossos professores, dos nossos mentores, dos nossos expositores, que João, nas suas epístolas, estava combatendo o gnosticismo. Eu acho que muita gente aqui, que é mais vivido, que é da minha faixa etária para cima, também deve ter lido esse tipo de abordagem. João está combatendo o gnosticismo. Hoje, a gente sabe que é um erro dizer isso, porque não tinha gnosticismo no tempo de João. No tempo do Novo Testamento não existia gnosticismo ainda. É um movimento posterior. Então, esse é o tipo de abordagem que a gente precisa corrigir. Por quê? Porque senão a gente continua tendo resultados equivocados acerca do sentido do texto. Não é com os gnósticos que João está lidando. João não está lidando com nenhuma seita gnóstica. Os gnósticos quem eram? Era uma seita filosófica e também de caráter, de certa forma, religioso, que acreditava que a libertação e a salvação das pessoas acontecia através de adquirir os conhecimentos certos. E nessa aquisição dos conhecimentos certos, e você pode dizer, mas qual é o problema em adquirir o conhecimento certo? Não é nenhum problema, é uma coisa boa. Só que a visão do gnosticismo é que eles eram detentores, proprietários desse conhecimento certo. E isso é uma coisa perigosa, quando um grupo, quando qualquer
grupo de pessoas, qualquer movimento, presume-se dono de alguma coisa que Deus disponibiliza para toda a humanidade. A verdade não é propriedade de qualquer grupo, não é propriedade de qualquer movimento. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo não é propriedade de nenhuma, de nenhuma igreja, denominação, de nenhum movimento, não é propriedade de ninguém. O Senhor Jesus Cristo é o contrário. Ele é que é o Rei do universo, Ele é dono de todas as coisas, e nós é que precisamos entender se estamos na sua verdade, na verdade da sua palavra. Então, quando a gente olha por esse aspecto, o gnosticismo é equivocado. Ele presumia que existia uma verdade da qual eles eram proprietários, ou seja, não é nem Jesus, eles que eram, e através do conhecimento dessa verdade que eles detinham, as pessoas poderiam ser salvas. E então existiam os ensinamentos, dois tipos de ensinamentos. Existiam os ensinamentos exotéricos, com X, que se ensinava para todas as pessoas, e os ensinamentos esotéricos, que se ensinava só para um grupo de pessoas. Então, era uma coisa um pouco assim, escondida, coisa de sociedade secreta, coisa de grupo sectário. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando Ele manda que nós preguemos o Evangelho, Ele não manda que façamos isso a um grupo seleto de pessoas. Ele manda ir por todo mundo fazer isso. Pregar o Evangelho não é alguma coisa elitizada, pelo contrário, é alguma coisa popular, que deva ser feita em todo o mundo, em todos os lugares, para todos os tipos de pessoas. Nós não somos os que temos capacidade de escolher e dizer, esses podem ouvir e aqueles não. Não, nós não temos essa prerrogativa. Jesus Cristo pregou para todas as pessoas. Ele foi dirigido, evidentemente, que aos judeus, primeiramente, para tentar salvá-los, mas é o apóstolo João que nos revela, no prólogo do seu evangelho, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aqui não há ninguém que seja de repente judeu de nascimento, mas você é um filho e uma filha legítima de Deus, porque você não foi feita pela carne, nem pelo sangue, não pela etnia, nem pela nacionalidade. Você e eu fomos feitos pela vontade de Deus. Nós nascemos através da crença no poder do nome de Jesus, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, convictos e perfeitamente claros e esclarecidos acerca do fato de que somos filhos e filhas de Deus. Não por causa de qualquer tipo de consanguinidade, nós somos filhos e filhas de Deus porque recebemos pela fé o Evangelho de Jesus Cristo, e esse recebimento, essa recepção, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Veja bem, a palavra utilizada por João é bem clara, é algo poderoso. Ser filho e filha de Deus não é qualquer coisa, é algo poderoso. Ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos e filhas de Deus. Então, o entendimento do gnosticismo é equivocado quando ele ensina que existem verdades que só alguns podem saber, mas a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida, e nós conhecemos Ele. Ele se deu a conhecer a todos nós, por isso que nós estamos aqui. Mas não é com esse grupo que João está lidando, não é com um grupo gnóstico, não é com uma seita para-eclesiástica, filosófica, ou de qualquer ordem que seja. Não, João está enfrentando um problema com falsos ensinadores dentro da própria igreja. E eu diria que este é o tipo de problema mais difícil que nós podemos enfrentar. Às vezes a gente cria um terrorismo psicológico, um pânico moral, que ele na verdade é desnecessário. A gente teme o que as pessoas aí fora possam fazer com a igreja de Cristo. Mas se você for alguém que tenha uma mínima leitura de história do cristianismo, de história da igreja, você deve se lembrar que todas as vezes que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi perseguida, ela não foi derrotada. Não é possível derrotar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo simplesmente está edificada sobre Ele.
E por causa de estar edificada sobre ele, ele garantiu: as portas do inferno não podem vencer a minha igreja. Agora, quando dentre o povo, nosso povo, levanta-se falsos ensinadores, falsos profetas, falsos pregadores, aí nós temos um problema muito grave. Este é um problema sério, porque estas pessoas estão entre nós, se parecem com a gente, vestem-se como a gente, falam como a gente, leem a mesma Bíblia que a gente, cantam as mesmas músicas e os mesmos hinos que nós, frequentam os cultos que a gente frequenta, só que eles não têm compromisso com o Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Mas não obstante isso, essas pessoas têm acesso ao púlpito, têm acesso a posições privilegiadas, e essas sim podem trazer um grande mal e um grande dano à igreja. Essas nós precisamos não temer, mas precisamos identificá-las, confrontá-las e verificar se o que elas querem é servir a Deus ou se elas querem se servir do povo de Deus. É diferente. Servir a Deus é uma coisa, e se servir do povo dele é outra coisa. E tem muita gente que, afirmando servir a Deus, está se servindo daquilo que o povo de Deus oferece. E esses nós precisamos nos cuidar. E é com esse tipo de gente que João está às voltas. João está advertindo a igreja sobre essa gente. E aí ele está trazendo dois elementos que são absolutamente identificáveis e que ele utilizava muito. Utiliza no seu evangelho, utiliza nas suas epístolas e utiliza no Apocalipse. Esses são elementos comuns aos textos joaninos, que é o elemento da luz e das trevas. É um elemento de contraste, que demonstra duas coisas que não se coadunam, que não se misturam, que se repelem, que não têm comunhão uma com a outra. Onde está as trevas, não pode estar a luz. Porque no momento que a luz chega, as trevas deixam de existir, elas são dissipadas. Então o que acontece? Essas pessoas que João está combatendo, elas são pessoas que vivem nas trevas. Elas estão dentro da igreja, elas fazem parte do povo, mas a vida é obscura. A vida é alguma coisa como se fosse criptocristianismo. É alguma coisa disfarçada, escondida, que não se revela. E é nesse ponto que vem a confusão de confundir isso com gnosticismo. Não é gnosticismo. São pessoas que alegam que elas são detentoras de um conhecimento e que este conhecimento pode dar a chave para as demais pessoas fazerem com as suas vidas o que elas bem entenderem. Então há um elemento aqui de deturpação, um elemento aqui de distorção e de pedra de tropeço para as pessoas caírem e se perderem. Então esse é o problema que João está enfrentando. E ao enfrentar esse problema, ele vai fazendo aqui o seu destaque, mostrando o que acontece com as pessoas que alegam servir a Deus. Existe um padrão para conhecer. Qual é o padrão? A pessoa que diz que está em Jesus, mas as práticas da sua vida são práticas que contrariam frontalmente a prática de vida de Jesus, os ensinos que Jesus Cristo trouxe e tudo aquilo que ele deixou para a sua igreja praticar, essas pessoas não estão em Jesus. Elas podem até proferir com a sua boca, porque isso não é difícil. Proferir com a sua boca um credo, um mandamento, uma confissão pública. Pode-se fazer isso. Mas só que não é isso que vai caracterizar o fato dessa pessoa de verdade ter Jesus, mas sim os seus frutos, a sua prática de vida, o seu exemplo, a sua postura, o seu caminhar, a sua vida. E não é o que a gente observa hoje? E qual é o contraste, o perigo que eu vejo para a gente? Porque a gente precisa entender o que João está lidando e aí transportar para a nossa realidade, 2000 anos depois, para ver em que nós podemos ser instruídos pelo que João está dizendo. Eu vejo os nossos dias como dias muito similares ao que o apóstolo João está combatendo. E eu vejo os nossos dias como muito piores até. Por quê? Porque hoje nós temos esse instrumento aqui. Com esse instrumento aqui, a gente acessa tudo.
E eu não vou me deter aqui nos aspectos que são combatidos e que precisam ser combatidos acerca dos cuidados com este aparelho que todos nós devemos ter. Às vezes a gente pensa que é só com os adolescentes, com os jovens. Não. Qualquer pessoa que não souber usar esses dispositivos, ele tem aqui uma porta de entrada para a perdição da sua vida. E eu não vou bater nesses elementos. Hoje eu quero lidar com uma coisa que é o que aflige João e é o que vocês me deram de tema e eu preciso trabalhar isso como paralelo. O que aflige João? Falsos ensinadores. Pessoas que levam o nome de Cristo, mas a prática de vida contraria o nome de Cristo que elas ostentam nos seus lábios. Então isso não é incomum, gente. Não é incomum a gente desprezar a nossa igreja local e ficar admirando a igreja do outro lado do mundo que a gente não conhece, não sabe quem são as pessoas, não conhece as suas vidas, não partilhou de tempo com essas pessoas. E aí, para ser bem jovenzinho agora, na internet todo mundo é bonito. Passado Photoshop, passado filtro, eu fico gatão lá na internet. As pessoas vão lá e olham no Instagram, rapaz, mas é uma coisa fantástica. Todo mundo é maravilhoso na internet. Então, é fácil fazer corte de vídeo, é fácil fazer de conta que alguém é de oração, é quebrantado, ao postar momentos de devocionais que, sendo sincero com vocês, é preciso ter muito cuidado com a exposição excessiva. O Senhor Jesus falou disso. Falou de pessoas que escolhiam os logradouros, os lugares de pico de gente, para se apresentar e mostrar para todo mundo que eram piedosas. Iam lá orar no meio de todo mundo. Mostravam e ostentavam uma face assim, abatida, para dizer que estavam jejuando. O Senhor Jesus falou para se cuidar com isso, que isso faz com que essas pessoas recebam louvores e glórias dos seres humanos aqui na terra, mas vão perder com Deus, porque na verdade o que Deus quer é que nós mantenhamos uma intimidade com Ele, uma intimidade relacional, que seja privativa entre nós e Deus, e o nosso testemunho pessoal reflita essa intimidade. Mas hoje a gente de novo faz o que João está condenando. A gente vive na sociedade do espetáculo. Então não interessa se você de fato é piedoso, não interessa se você de fato é de oração, não interessa se você de fato lê a palavra de Deus, não interessa se você de fato vive uma vida dedicada e consagrada às coisas de Deus. Interessa você dar a entender que você vive isso. Então você vai lá, representa, cria um cenário, coloca nos stories, coloca no seu feed, coloca lá na sua rede social e vai ter uma legião de gente admirando e dizendo que você é piedoso, que você é muito crente, que você é isso e aquilo, sendo que você pode não ser exatamente nada daquilo na vida privada. É disso que João está dizendo. Essas pessoas, a vida delas indica que elas não vivem o que elas professam viver. Ou seja, elas não guardam os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Elas não vivem conforme o Senhor Jesus Cristo mandou que vivessem. E ao segui-las, vocês vão ter um problema, porque elas estão tirando proveito de vocês. E é sobre isso que João está insistindo. É sobre isso que João está agora sacudindo a igreja e está chamando a atenção. Aqui, como vocês fizeram nessa noite, né, destacando as faixas etárias, João está fazendo a mesma coisa nesses versículos que lemos. João se refere de maneira genérica, no versículo 12, à igreja toda como filhinhos. Filhinhos. Chamando todos de filhinhos. E a gente sabe que João é um ancião no momento de estar escrevendo isso aqui. João já é um homem idoso. Então ele tem essa forma carinhosa de se dirigir à igreja que está sob a sua responsabilidade, chamando todos de filhinhos. Ele está dizendo o seguinte: os pecados de vocês, eles são perdoados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. São perdoados. Só que essa afirmação de João não é um incentivo à prática desregrada, à vida sem compromisso, à vida licenciosa, sem nenhuma espécie de ordenação diante de Deus. E aí, é claro, nós sabemos que João, como Paulo, como demais apóstolos,
eles mostram de maneira inequívoca, conforme o texto bíblico revela, lá desde Gênesis capítulo 3, que o pecado, antes de ser uma coisa que nós cometemos, é uma condição da nossa existência. Infelizmente, nós pecamos ao sermos representados pelos nossos progenitores, Adão e Eva. Eles pecaram e, ao pecar, transtornaram a natureza dos seres humanos, de forma que nós não pecamos, não somos pecadores porque pecamos, e sim pecamos porque somos pecadores, infelizmente. Nascemos com a natureza distorcida e já tendenciosa ao erro, ao pecado, à transgressão, à rebelião contra Deus. Só que o Evangelho de Jesus Cristo, ele promove uma transformação dessa realidade, ele muda o curso dessa natureza. Nós não deixamos de pecar, infelizmente, porém a gente não se conforma com o pecado, a gente não dorme com o pecado, a gente não se alimenta do pecado, a gente não tem prazer no pecado, a gente se condói, a gente se entristece, a gente se magoa, a gente se ofende porque transgrediu e pecou contra Deus e não quer ofender a Deus. É diferente, só que a natureza obstinada, a natureza distorcida e conformada com o pecado, não, ela dorme com o pecado, ela se refestela com o pecado, ela se regozija com o pecado, ela celebra o pecado, ela desdenha a santidade, ela simplesmente diz, não, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque eu já estou salvo, então eu não tenho como fazer nada para ser salvo, então eu posso viver de qualquer forma. Mas essa não é uma prova inequívoca de que não houve transformação, não houve evangelho nessa vida, não houve chegada de Espírito Santo nessa casa, nesse templo, porque quando ele chega, ele não permite que essas coisas coexistam, ele simplesmente incomoda a gente. Eu não sei aqui, mas todo verdadeiro crente, independentemente da sua idade, quando ele faz alguma coisa que ofende, que avilta a santidade de Deus, ele se incomoda, e mesmo antes de fazer isso, ele já se sente incomodado, porque o Espírito Santo de Deus não deixa a gente tranquilo, ele não deixa a gente ir para o caminho do abismo, e pular nele como se nada tivesse acontecendo, ele trabalha no nosso coração. Então o que João está dizendo é o seguinte, se essas pessoas não têm demonstração de constrangimento, não existe nenhum tipo de sentimento ruim, não existe nenhuma perturbação, não existe nada que transtorne essas pessoas quando elas estão praticando coisas erradas, então isso é uma prova inequívoca de que elas não estão na luz, elas estão nas trevas. E a preocupação de João é que essas pessoas arrastem as demais pessoas da igreja para o seu caminho tortuoso. Este é o negócio de João, e este é o negócio nosso hoje. É fácil a gente se encantar com quem aparece na internet. E aqui eu não estou falando mal só de quem aparece na internet. Só estou dizendo que é um perigo a gente desprezar quem a gente conhece, quem a gente convive, com quem a gente partilha tempo, tem tempo de mesa, né, come 1 quilo de sal junto, para ficar admirando quem a gente vê brilhando só lá na rede social. É extremamente simples fazer isso. E esse é um perigo, por quê? Porque eu posso deixar de ouvir as pessoas que estão ensinando na minha igreja local e que têm compromisso com a palavra de Deus e que, porventura, podem ser corrigidas, inclusive pelo ministério local, se estiverem ensinando alguma coisa que é deturpada, para me encantar com alguém que diz uma novidade doutrinária, uma novidade supostamente bíblica lá na internet, mas que é uma baita de uma groselha que foi falada, e a pessoa fica encantada com aquilo. O que João está chamando a atenção deles é o seguinte: não olhe simplesmente para a performance, não olhe simplesmente para o discurso, olhe para a vida, olhe para os frutos, olhe para a prática, olhe para essa pessoa e veja se ela é treva ou se ela é luz. Sabe o que João está dizendo? Seja maduro, seja evoluído, não seja infantil, não seja menino, não seja alguém que qualquer pessoa te leva para o erro, apenas brilhando como se fosse luz, mas é treva. Isso está muito pior hoje. Internet é o terreno fértil para isso.
A pessoa escuta lá o negócio, fulano de tal falou, fulano de tal tem 3 milhões de seguidores, 2 milhões, 1 milhão, 10 milhões. Olha o que ele falou aqui. Mas o que ele falou não reflete o que a palavra de Deus ensina. Ele só tem fama, só tem seguidor, só tem isso. E eu lamento dizer aos irmãos que, com raríssimas exceções, geralmente o pessoal que tem muita visibilidade é o pessoal que tem menos para oferecer, tem menos para apresentar, tem menos conteúdo para apresentar, tem menos base bíblica para mostrar as coisas que mostram, e as pessoas estão lá. E se a gente seguir essas pessoas, a gente vai ter um problema. Então veja, o apóstolo João está exortando, chamando a atenção da igreja, para que a igreja tenha firmeza. Pais, ele está falando com as pessoas mais velhas mesmo aqui. Está se dirigindo a essa faixa etária agora. Ele primeiro fala genericamente com todos, filhinhos. Agora ele vai particularizar. Pais, eu escrevo para vocês porque vocês conheceram aquele que é desde o princípio. Vocês conheceram o Senhor Jesus e Ele como Deus, Ele é desde o princípio. Porque lá no prólogo do evangelho dele, ele diz que o mundo foi feito pelo Senhor Jesus, pelo Verbo, pelo Logos. Sem Ele, nada do que existe seria possível existir. Então ele está dizendo, vocês já conhecem. E se vocês já conhecem, não é tolerável que vocês se enganem com as coisas que aparecem por aí. Vocês não podem ir na conversa de qualquer pessoa que aparece por aí. Vocês não podem ouvir qualquer um que aparece por aí. Vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Aquele que é antes da fundação do mundo. Aquele que é a origem de todas as coisas. E nele não existe esse tipo de coisa que essas pessoas estão ensinando. Só que tem uma coisa aqui maravilhosa que já eu quero trazer para vocês. Eu nem sei, eu não consultei sobre a questão de hora. E aí ele continua, jovens, eu escrevo para vocês porque vocês já venceram o maligno. Ao dar um passo para o evangelho, ao passo para Cristo, vocês já venceram o maligno. E eu escrevi para vocês, filhos, porque vocês conheceram o Pai. Por isso é que vocês são filhos. E aqui, ele está falando novamente com todos. Vocês sabem quem é o Pai de vocês. A pergunta é, será que a gente conhece a voz do nosso Pai? Ou a gente ouve qualquer voz que aparece por aí e a gente já corre atrás? Essa é a questão. Será que a gente conhece? Porque é desse conhecimento que ele está falando aqui. O conhecimento aqui que o texto bíblico está tratando, e isso na Bíblia é muito corriqueiro. Isso que a gente tem hoje, modernamente, a gente vai conhecer a respeito de Deus. A gente vai ler uma teologia sistemática que vai nos dar os atributos de Deus. A gente vai ouvir alguém que vai nos dar um conhecimento teórico. Isso não tem na Bíblia. Conhecimento na Bíblia nunca é conhecimento livresco, teórico. Não é. Conhecimento na Bíblia é sempre conhecimento experiencial, é sempre visceral, é sempre relacional, é sempre conhecimento íntimo. Então o texto está falando aqui de pessoas que tiveram, de fato, uma experiência verdadeira e genuína com Deus, o Pai. Por isso conhece. Nós não fomos chamados para pregar o Evangelho como se fosse um monte de teoria ou uma ideologia, irmãos. Evangelho não é ideologia. Evangelho é uma nova dimensão de vida. Não é teoria, não é ideologia. Não é trololó, não é conversa. Não é esquema teórico. O Evangelho é dimensão de vida dentro desse mundo trevoso. É dimensão de vida de viver na luz, de optar por viver uma vida diferente, na contramão de tudo isso aí que a gente está vendo. Mas não é para viver, para dizer, eu vou viver isso para eu ser salvo. Não, é porque você é salvo. É porque você tem uma nova natureza. É porque você é filho da luz que você caminha em direção à luz. Que você caminha em direção aonde está o Senhor Jesus. Não é uma coisa que eu vou fazer para obter, não. É porque eu obtive e que eu caminho assim. Essa é a diferença. Não é alguma coisa para você receber. É alguma coisa que você já recebeu.
não é o seu alvo, não, é o seu fundamento. É completamente diferente. Tem gente que pensa, não, isso aqui eu vou caminhar assim para chegar lá no alvo. Não. Você está sentado, fundamentado nas regiões celestiais, porque o Senhor Jesus Cristo já te tirou das trevas e colocou você na sua maravilhosa luz. Então caminhe na luz, continue na luz, direcione na luz, seja luz, fique na luz, permaneça na luz. Não tenha medo da luz. Fique debaixo da luz, para que quando tiver qualquer coisa que precise ser corrigido, a luz vai continuar te mostrando e te dando lucidez para corrigir. Gente que gosta de trevas, gente que gosta de obscuridade, gente que gosta de coisa, sabe assim, escondida, criptografada, é porque tem alguma coisa para esconder. Nós não somos destes, nós somos da luz, então andemos dela. Não é porque não pecamos, pelo contrário, é porque pecamos e a luz continua revelando e mostrando para a gente que nós temos imperfeições. E essas imperfeições só podem ser corrigidas enquanto estivermos na luz. Esse é o ponto. Essa é a questão. E ele continua, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. A palavra de Deus que João está falando aqui não é a palavra de Deus escriturística, não é a Bíblia. Sabe do que João está falando aqui? Obrigado, querido. Sabe do que João está falando aqui? João está falando de Jesus. Jesus é a palavra de Deus viva, que desceu do céu. Ela está em vocês já. Ela está em vocês já. Então essa palavra que está amalgamada, misturada com vocês, não deixa que vocês permitam que se agora misturem as trevas e se conformem com os ensinamentos destes que estão querendo desviá-los. Não, vocês já venceram o maligno, só que o maligno, ele não se dá por vencido, ele vem de novo. É disso que João está dizendo. Então permaneçam. Vocês têm o vigor da juventude, vocês têm a força física, mas se vocês não aproveitarem essa força física para fazer aquilo que Deus designou que vocês façam, essa fase da vida vai passar e vocês vão olhar para trás e vão ver que perderam tempo. Perderam tempo fazendo aquilo que não deveriam ter feito e deixando de fazer aquilo que foram designados para fazer. Só que você só consegue enxergar o que foi designado para fazer se você continuar na luz. Se você continuar no foco. Se você continuar debaixo da luz, se você continuar na direção da luz, se você continuar confrontando a sua própria vida com a luz, se você continuar firmado nesta palavra de Deus, que está em você e que garante que você vai continuar vencendo o maligno. Porque eu lhe digo, é uma luta incessante. Incessante. Quem é verdadeiramente crente sabe que é uma luta incessante que nós travamos dia e noite contra o inimigo das nossas almas, que não quer que nós vivamos debaixo da luz, não quer que nós vivamos de acordo com a luz, quer que a gente retroceda, quer que a gente viva de forma escondida, quer que a gente escamoteie a nossa própria natureza. Mas não é isso que João está ensinando. João está chamando a atenção. Os que são filhos da luz permanecem na luz. Os que receberam a Jesus guardam o seu mandamento. E sabe o que é guardar o seu mandamento? João traz para a gente de forma extremamente inovadora, porém lembrando para a gente. Porque quando ele fala, o Senhor Jesus Cristo diz e é no Evangelho de João, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E aí você diz, mas lá na lei já tinha o mandamento de amar. Na lei tinha. Na lei tinha o mandamento de amar o seu próprio irmão, não o estrangeiro.
O estrangeiro você tinha consideração por ele, porque o povo de Israel foi estrangeiro no Egito. Mas o próprio irmão, ou seja, o próprio judeu, você tinha que amar. Agora o Senhor Jesus Cristo disse: eu dou um novo mandamento para vocês. E aí alguém diz assim: não, mas está escrito lá que chegou alguém e perguntou para Jesus Cristo: qual é o grande mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o grande mandamento da lei. Agora, quando Jesus Cristo dá um mandamento novo e fala de amor, ele diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. O seu paradigma não é mais você. O seu paradigma não é mais o seu sentimento. O seu paradigma não é mais o amor judaico. O seu paradigma agora é o amor de Jesus. E esses homens aqui, que estavam desviando as pessoas, eles não davam a vida por ninguém. Pelo contrário, eles tiram a vida das pessoas, sugando as pessoas, tomando os seus bens, tomando a sua moral, o seu respeito, sugando a sua beleza, roubando a juventude das pessoas. São pessoas que são maldosas, é disso que ele está falando. Então lá no capítulo 3, versículo 16 de 1 João, coloca na tela por gentileza. Vocês podem ler aí para não dormir? Não sei se vocês estão dormindo, né? Vamos lá, vamos ler, 1, 2, 3. Conhecemos que Ele e nós, viu? Isso aí não tem em quem está em trevas. Quem está em trevas não dá vida por ninguém. Quem está em trevas é egoísta, só está pensando em si, quer manipular as pessoas, quer levar as pessoas para lá e para cá. Não querem absolutamente nada com as pessoas. A gente diz que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é o textuário da Bíblia. Só que 1 João 3,16 diz exatamente o mesmo. Coloca a gente na mesma posição de Jesus. Quem realmente está na luz e diz que ama, tem que estar disposto a dar a vida pelo seu irmão. Não é para ele ser salvo, porque isso é só Jesus que faz. Mas é no sentido de amar. Não é querer prejudicar, não é querer derrubar, não é querer sugar, não é querer expolir, não é querer se aproveitar, em todos os sentidos que você possa imaginar. Todos os sentidos que você possa imaginar na sua mente. Porque existe maldade de todos os matizes nesse meio. Não é isso, a gente tem que estar disposto a dar a vida pelos irmãos. Isso é que revela o amor e o conhecimento de Deus. Não é professar com a boca para fora que acredita-se numa doutrina. Não é isso que Jesus está ensinando e que o Espírito Santo está inspirando João para escrever. É que isso precisa se materializar. Esse é o novo mandamento que Jesus deu. E esse mandamento aí, ele é decisivo para descobrir pessoas que dizem que amam. A maioria desses aí que dizem que ama, eles amam multidões e odeiam indivíduos. Vai lá conviver com ele, pessoalmente, tete a tete, vis a vis. Ele não gosta de gente assim, ó. Ele gosta de multidão, para aplaudir, para comprar curso, para comprar livro, para dar dinheiro, para mandar pix. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? É disso que João está falando também. Eu estou tentando ser João hoje no século 21. Por um momento aqui. Eu estou muito longe de João. Quem sou eu? Não tenho nem condição de desatar o cadastro da sandália dele. Mas eu estou precisando fazer isso hoje para você entender o que é que João está falando. E outra, foi vocês mesmos que escolheram o tema, não fui eu. Desculpa, eu não mexo com esses negócios aqui porque são negócios delicados. É o pastor da igreja que mexe, mas vocês me botaram o negócio aqui para mexer. Amanhã eu vou para Atos 9:31. Hoje eu tinha que mexer com João 2:14. Aí eu tinha que desenhar o quadro para vocês. É assim que se faz para poder pregar minimamente correto. Não, não posso vir aqui, eu acho que é isso. Não, eu não acho nada. Tem que ver o que o texto diz.
E aí, depois que o texto disser, aí eu posso ver se eu acho alguma coisa. Mas enquanto o texto não me dizer nada, eu não posso achar nada. Tem que ver o que o texto me mostra. E é isso que o texto mostra minimamente, os dados dele. Os dados históricos por trás do texto. Né? O que a gente chama de background. Vocês estão falando muito inglês aqui, eu gostei. Então, assim, é isso que o texto mostra. Eu preciso ver isso para poder fazer. Mas eu acredito que essa conferência forte vai marcar a nossa vida. Mas não tem nada a ver comigo, tá? Tem a ver com Jesus Cristo de Nazaré, que está com a gente aqui. Que está presente aqui na nossa história. Está presente aqui na nossa vida. Está presente aqui no nosso meio. Ele preparou esse momento especial para a gente se reunir aqui. Não foi para nos ofender, para nos fustigar, para nos envergonhar. Não foi para isso. Mas com certeza absoluta foi para chamar a nossa atenção, para nos lembrar de quem nós somos, para lembrar o nosso valor, para lembrar o nosso testemunho, para lembrar a nossa postura, para dizer assim, olha, vocês são fortes, a palavra de Deus habita em vocês, e vocês já venceram o maligno. Agora, isso não é garantia de que sempre vai ser assim, você tem que continuar preservando isso. Você tem que preservar isso. Esses elementos, esses valores, eles precisam ser preservados. E existem requisitos para se preservar esses valores, esses elementos. Eu preciso continuar na luz. Eu preciso continuar caminhando. Eu não posso brincar com o maligno. Eu não posso relativizar a verdade de Deus. Eu não posso brincar com as coisas sagradas. Eu não posso brincar na beira do precipício do erro. Eu não posso brincar com as minhas fraquezas. Eu não posso brincar com as coisas que eu sei que são capazes de me aprisionar e me tirar a paz e me tirar da presença de Deus. Então, essa conferência é para dizer o seguinte: você é forte. Mas você não é forte porque a força está em você, mas porque a força que está em você vem do céu. E você precisa preservar essa força. Para preservar essa força, você tem que continuar perto do centro gravitacional dessa força, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a conferência não é para você sair daqui autoconfiante, não. É para você sair daqui pensando o seguinte: eu preciso continuar com os olhos fitos no autor e consumador da minha fé, que é o Senhor Jesus. Se eu perder isso, se isso escapar, se isso fugir, se isso for esquecido por mim, eu vou cair. É naquela metáfora que os pregadores antigos gostavam de usar, né? Na alegoria. Quando o apóstolo Pedro pede a Jesus para descer do barco e caminhar sobre as águas, e ao encontro de Jesus, se aquele ser que está sobre as águas é de fato Jesus. E Jesus diz para ele vir. E aí os pregadores da alegoria, mas não, está errada. Que quando Pedro tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu? Ele afunda. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós afundamos. Nós caímos nas trevas. Nós nos tornamos agora presas do maligno. Mas essa conferência está acontecendo para a gente fazer diferente. Para a gente fazer exatamente o oposto disso. Para a gente continuar fazendo o que fomos chamados para fazer. Mas para isso a gente não pode esquecer que antes de poder servir no reino, a gente tem que fazer parte do reino. Para servir no reino, eu tenho que fazer parte do reino. O reino de Deus, não o meu. Não é o meu reino pessoal. Não é a minha comunidade pessoal. É o reino de Deus. As igrejas locais, as comunidades locais são apenas parte desse mosaico maior, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico dele na face da terra. E eu e você não somos melhores do que nenhuma parte desse corpo, mas nós somos parte intrínseca desse corpo. E para estar servindo nesse corpo, a gente precisa continuar na luz. A gente precisa continuar na presença. A gente precisa continuar na dispensação dele. A gente precisa continuar com os olhos nele. Eu não sei onde estão seus olhos, eu não sei onde estão a sua atenção,
e o seu olhar e o seu exemplo. Mas essa é uma noite especial para você continuar olhando para o Senhor Jesus. Para você continuar entendendo que o seu lugar é na luz. E que se aconteceu alguma coisa, aí é que você precisa mais ainda da luz. Porque na treva, no subterfúgio, na vida de disfarce, vai ter apenas a mentira, o engano, a derrota, a aflição, a acusação do maligno dia e noite e a falta de paz. Mas não, você foi chamado para ser luz. Luz. Vamos ficar em pé. Descansar aí as cadeiras. Obrigado, querido. Você e eu fomos chamados para ser luz. E eu não sei se entrou aqui alguém. O louvor pode vir me ajudar mesmo, pode ir. Vocês cantam muito bonito, por sinal. Eu não sei se entrou alguém aqui nessa noite que nos visita, que ainda não serve a Deus. E entrou aqui nessa noite e ouviu essa palavra e disse assim: sabe de uma coisa? Eu preciso dessa luz. Eu preciso desse encontro. Eu preciso de Jesus. Eu não sei se é costume, pastor José, fazer aqui o convite. Mas eu quero te convidar a receber o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador nessa noite. Essa luz aqui é para você também. O texto lá do prólogo de João diz que ali estava a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. O Senhor Jesus é a luz que alumia qualquer pessoa que vem ao mundo. Você ouviu o testemunho do irmão aqui no louvor, falando que ele foi uma pessoa usuária, dependente químico, e que vivia aquela vida derrotada. E hoje você ouviu aqui um homem crente, salvo, cantando bonito, se pronunciando, falando bem. Isso tudo também tem para você. Você quer aceitar Jesus nessa noite? Eu não sei se tem alguém aí que nos dá a honra, a alegria de estar com a gente nessa noite nos visitando. Mas se tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faz um gesto assim com a sua mão, por gentileza. Tem alguém que não tem Jesus e quer aceitar o Senhor Jesus Cristo? De repente está perto de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa que quer te acompanhar, vai te acompanhar aqui. Se tiver, pode vir aqui, acompanhe a pessoa, ajude, vamos orar por esse irmão, essa irmã que está nos visitando nessa noite. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para o Senhor Jesus nessa noite? Que ainda não serve a Deus, mas que quer, que deseja, que sentiu no seu coração, que foi movido pelo Espírito Santo e disse assim: eu quero também. Tem alguém? Mas eu quero fazer um segundo convite para você que deixou a sua casa e veio aqui para essa conferência e disse: olha, eu preciso, Senhor, que o Senhor fale comigo. E de repente essa palavra foi uma resposta da sua oração. O Senhor falou com você. Eu não sei qual é a sua questão, qual é a sua necessidade, qual é o seu problema. Eu não sei. Mas pode ser que você entrou aqui assim e você diga: eu preciso de uma oração específica, porque eu preciso continuar firme, caminhando na luz, vencendo o maligno e recebendo a força e o poder que vem do alto para que eu possa vencer. Seja você jovem, seja você adolescente, seja você de meia idade, seja você da melhor idade, vem aqui que eu quero orar por você também. Eu não sei, eu não estou dizendo qual é o problema, eu não sei qual é. É coisa sua e Deus, mas eu quero orar por você. Você sente isso, pode vir. Louvor pode ir cantando. As pessoas estão vindo, estão se aproximando.